E aí, caralhada, tranquilo? A segunda temporada de Wrestling Hotel saiu. Os dois primeiros episódios saíram aí na Amazon. Muito se especula se finalmente aprenderam com os erros dos outros episódios, né? Da outra temporada. E se eles melhoraram alguns aspectos que nas outras temporadas ninguém gostava. Tava todo mundo achando que tava uma merda. Bom, eu diria que tem uma coisa que me incomodava na primeira temporada, que eu diria até que era o que mais me incomodava, que foi o ritmo da série. Que vai ser uma série que se passa com mais rapidez, ou uma série que se passa mais lentamente, uma série que precisa de paciência para assistir. Sempre teve um teor mais voltado para uma coisa que você assiste ali rapidamente, se empolga, acha maneiro e depois esquece. Sempre foi assim, sempre foi uma coisa divertida e não uma coisa mais reflexiva, uma série mais para sentir, não para entender, né? E ela sempre foi assumidamente assim, nunca foi uma coisa mais artística mesmo, sempre foi uma coisa mais mídia mainstream, né, uma coisa rápida. E nessa temporada aqui eles acertaram o pacing, cara. Muita gente reclamou, mas eu vi algumas pessoas no Twitter reclamando que o primeiro episódio seria muito arrastado. E de fato ele é porque o primeiro episódio ele tá pra apresentar pra você sempre é assim, qualquer série, isso é uma regra, em qualquer série, animação de gente real, ou até filme, eu diria que os primeiros minutos do filme, que seria o equivalente ao primeiro episódio de uma série, estão sempre ali pra te apresentar aquilo que você precisa saber pra entender o resto da série. E por mais que tudo aquilo que tenha no primeiro episódio seja apresentado de uma forma um pouco mais lenta, um pouco mais arrastada, aquilo ali tá de forma necessária para ensinar para aqueles que não viram a primeira temporada, que pegaram logo na segunda temporada direto, ensinar para eles o que eles precisam saber para entender o resto da série. O problema é quando eles fazem questão de repetir isso ao longo da série, de repetir essas coisas que já foram explicadas ao longo da série, coisa que a gente não sabe se vai acontecer porque os próximos episódios ainda não saíram. Os episódios só saiu o primeiro e o segundo episódio, então a gente vai descobrir se eles vão fazer essa repetição insistente, né, nos próximos episódios, quando sair os próximos episódios. Outro aspecto também que melhorou bastante foi a animação. Muita gente não fala sobre isso. Não falou sobre isso na primeira temporada pelo fato de ela ter vindo pelo fato da série ter vindo diretamente do YouTube, né? Ser considerado durante muito tempo uma série independente, uma série feita com dinheiro privado, né? Com dinheiro ali de, né, passar o chapéu. E ainda assim eles pegaram esse apego que eles tinham do primeiro episódio, que era relacionado a essa coisa de ser independente, jogaram na primeira temporada. Então qualquer erro na animação, vamos dizer assim, qualquer parte ali da animação que fosse mais dura, vamos dizer assim, qualquer erro, qualquer coisa mais mal feitinha ali, a galera falava, não, isso aí é independente, pô, a gente passa um pano. E de certo modo é até verdade. Uma coisa que se mostra ser um problema quando você tá fazendo uma animação é o excesso de detalhes nos personagens. Isso é uma coisa que Viviane Medrano, que é a criadora, sabe fazer, é detalhes em personagens, tanto de estampa de camiseta quanto de coisas penduradas, detalhes no cabelo. Ela enche o personagem de detalhes e muitas vezes durante os episódios você consegue ver os animadores fazendo das tripas coração para conseguir movimentar aqueles personagens de uma forma fluida. Então de vez em quando você pega eles usando as ferramentas ali dos programas de animação para poder movimentar o personagem sem ter que redesenhar ele por completo. De vez em quando você pega isso e se você prestar atenção fica uma coisa feia, então fica uma coisa dura, fica uma coisa pouco fluida. Não é algo que incomoda, entendeu? Não é algo que incomoda, não é algo que vai, nossa, eu vou parar de ver isso. Não, porque é a minoria das cenas que tem isso. A maioria tem uma animação muito boa.
Só que tem uma pequena parcelinha ali de cenas que você vê que os animadores estão se fudendo pra poder animar aquele monte de detalhe ali. Outra coisa também que foi as músicas. As músicas, olha, eu não diria que elas melhoraram. Eu diria que elas são... as músicas de Asbel Hotel sempre foram muito mais chiclete do que de fato boas músicas. Tem uma diferença entre você ficar empolgado com uma música e essa música ser boa. Não tem problema você ficar empolgado com uma música. Inclusive, se você ficou empolgado com uma música, é um sinal de que quem tá escrevendo sabe fazer música. Agora, a música ser boa, ter uma letra cativante, ter uma letra que vai morar na sua mente durante muito tempo, aí é outra história, e isso aí já não conta muito. As músicas estão lá na maioria das vezes para representar os sentimentos dos personagens, o que eles querem muito, o personagem quer muito aquilo, ele quer muito aquilo, então eles vão colocar uma música ali. Pode ser um problema, pra mim não é um problema, eu não vejo problema com musicais, não vejo problema em ver uma série que tem música, um desenho, tem desenho pra mim, então não tem problema absolutamente nenhum ter música. Para muitas pessoas pode ser um problema, porque de fato eles ficam tentando achar o tempo todo uma brechazinha, qualquer que seja, para enfiar uma música ali no meio, para colocar uma música ali. Pô, um personagem tá muito triste, tá muito deprimido, música. Um personagem tá com muita raiva, música. Um personagem tá, sei lá, que acabou de descobrir que o que ele fazia era errado e ele tá impedido. Música! O tempo todo a série tá procurando essas desculpas pra ir lá e fazer as músicas e eventualmente as pessoas ouvirem elas novamente através de Spotify, YouTube e manter a série meio que no ar o tempo todo, né? Porra, você sabe aquela música lá? Veio desse desenho, é maneiro. Então essas músicas também servem pra isso, meio que pra deixar a série falada o tempo todo, para as pessoas se lembrarem dela o tempo todo, entendeu? Porra, eu gosto dessa música, eu ouço ela o tempo todo, e essa música veio desse desenho, né? Então é uma estratégia, de fato, eu diria que é uma estratégia de marketing. Eu acho que não é só pela arte, é também para fazer a série ser lembrada o tempo todo. Agora, tem duas coisas que me incomodaram, pelo menos nesses 2 episódios. A primeira é a série o tempo inteiro negando um filho que é dele. O que eu quero dizer com isso? E acho que nos 2 outros vídeos que eu fiz fazendo review de trailer, eu falei sobre isso. Foi feita uma série que se passa no inferno e no céu. Não tem como você se eximir o tempo todo de falar de temas que são sensíveis, entendeu? Você escolheu fazer isso. Ninguém obrigou você a criar uma série que se passa no pós-vida, que se passa em um lugar onde as pessoas que são consideradas ruins aqui foram pra lá. Seus protagonistas são necessariamente todo tipo de criminoso possível. E os seus protagonistas, você precisa fazer com que o público sinta simpatia por essas pessoas criminosas. E a série até consegue. Só que ela faz isso de uma forma muito malandra. Ela faz isso de uma forma muito conveniente. Não é lembrado em nenhum momento pra vocês que aqueles personagens são psicopatas. A não ser em momentos de comédia, né? Em momentos que a violência gráfica ali, por exemplo, seria engraçada. Que seria engraçado ver um personagem matando outro, por exemplo. A não ser nesses momentos, quando os momentos são mais dramáticos, são mais sérios, são mais pesados, aí a série meio que se distancia um pouco disso, né? O Angel Dust mesmo, por exemplo, ele é canonicamente mafioso. Presumidamente, ele deve ter matado, vendido droga e um monte de coisa. Isso, na série mesmo, você só sabe... Isso é um fato que você só sabe assistindo as 300 lives que a criadora já fez falando dos personagens. A série não te conta isso. Em nenhum momento você é levado a pensar que o Angel Dust é um mafioso. Uma, porque ele não lembra um mafioso em nenhum aspecto. Parece que 100% do personagem dele é ser gay. Não existe outro aspecto naquele personagem. É ser gay e sofrer abuso lá.
que inclusive é a segunda coisa que me incomodou, que eu já vou falar. Mas, e você fica achando que o personagem, se você não vai atrás desses fatos, você fica achando que o personagem é uma vítima e que tá no inferno por motivo nenhum. Então, a série, de uma maneira muito malandra, faz você simpatizar com um personagem que em condições reais seria muito pouco simpatizável. Pode ser que eles eventualmente venham mudar a história dele. Por enquanto, é isso, né? A segunda coisa é a comédia. Cara, a comédia de Rasmilton sempre foi uma merda. Parece que a equipe de escritores não sabe fazer o trabalho deles, cara. Em nenhum momento deu uma gargalhada, uma risada sincera. Tem um momento, inclusive, que os Veis lá estão reunidos e o Vox fala assim: pô, Val, você tem que parar de bater no Angel Dust. Aí o Val fala: não, mas eu nunca bati nele. E aí o Vox vai lá, puxa um controle remoto, clica na televisão e passa um compilado de vezes que ele bateu nele. O problema, o compilado são 3 cenas, uma atrás da outra, dele sendo espancado. Uma delas, inclusive, uma dessas cenas saiu do episódio, se não me engano, do episódio 4. Que eles estão lá na boate e o Angel Dust encontra o Val e ele bate nele. Uma das cenas que era pra você rir, saiu de uma cena que originalmente era pra ser dramática. Mas não era nem isso. Tipo assim, o humor dessa cena ele não se apoia no absurdo, não se apoia nos motivos pouco prováveis que uma pessoa iria usar para bater na outra, não se apoia em algo mais abstrato, como por exemplo a reação de algum personagem ali no meio que fosse engraçada ao ver aquele compilado. Ele se apoia exclusivamente no fato desse personagem abusar desse. Qual o problema disso? Crueldade pode ser engraçada. O problema é quando você usa só a crueldade, achando que ela por si só vai ser engraçada. Então eles têm, eu não sei o que acontece, mas eles têm muito pouca noção do que é o que não é engraçado, sabe? Parece que eles fazem de propósito para manter a série falada. Né? Tem aquela história, fale bem ou fale mal, fale de mim. É óbvio que as pessoas reagiram mal a essa cena, né? Se você for no Twitter, não muito dificilmente se encontra um monte de gente criticando, falando que foi sem graça, que não achou engraçado, e que a própria criadora no passado teria dito que nunca ia representar abuso de uma forma engraçada, o que seria até uma suposta hipocrisia por parte dela. Outra cena também acontece logo nas primeiras cenas, que tem um repórter lá que fica falando que matou a esposa dele o tempo todo. Ele insiste nessa piada. A série insiste nessa piada várias vezes, tanto que ela tem uma certa progressão. Na primeira cena ele fala: eu deveria matar minha esposa. Aí na segunda cena ele fala: eu acho que eu deveria matar minha esposa. Aí na terceira cena ele fala: eu matei minha esposa. Aí na quarta cena ele fala: eu me arrependi de ter matado minha esposa. Tá bom, né? Se você acha isso engraçado, pau pra você. Em compensação, apesar desses 2 problemas que eu citei, que foram os que mais me incomodaram, a série num todo não me irritou como eu achei que fosse me irritar. Eu não sei como tá o resto da série, até porque eu não vi os outros episódios, mas até agora eu tô bem satisfeito. Tá bem aceitável, sabe? Eles melhoraram bastante muita coisa. Uma terceira coisa também que poderia ter me irritado, que eu vi uma pessoa comentando, uma pessoa muito especial comentando, seria a evolução dos personagens. Bom, o personagem é desse jeito em um episódio. Ele passa por uma experiência, ele passa por uma aventura, ele passa por uma fase da vida dele que deveria transformá-lo. Aí você vê essa fase da vida dele acontecendo. E no próximo episódio, ou melhor, na próxima temporada, ele continua o mesmo do primeiro episódio. Não houve progressão, não houve evolução, né? Apesar da suposta evolução ter acontecido. E isso tem aqui, né? A Charlie continua abundona, tem medo de tudo, é envergonhada, não tem coragem de falar em público. Apesar de ter passado por tudo que ela passou na primeira temporada, ela meio que não teria evoluído, né? Isso é verdade, ela continua uma bundona. O Angel Dust continua fazendo piada sexual, atrás de piada sexual com ele. Apesar vamos dizer assim, isso não condizer muito com
com uma vítima de abuso, né? Não deveria condizer, eu diria assim. Outros personagens também passaram por outras situações que deveria transformá-los, mas não transformou eles. Mas tem alguns que tiveram uma espécie de... Eu diria não, nem isso eu diria em específico, eu diria que ela continuou o mesmo. O que a experiência que ela passou fez foi incrementar o que ela já sentia, né? Não vou dizer quem é, não vou dizer quem é, mas tem uma personagem específica que teve sim uma, entre aspas, aqui ó, evolução, mas não quer dizer que você vai mudar para algo diferente. Pode ser que aquilo que você já tem seja incrementado, né, para algo maior ou para algo menor. Em resumo, dê uma chance pra série. Eu acho que você que tá assistindo aí, você que acompanha essa merda dessa espelunca desse canal, eu acho que vale a pena dar uma conferida. Eu acho que vale a pena, eu acho que você vai gostar. Mas ponha na cabeça que... ponha na cabeça uma coisa. O que você tem que criticar ao que a série te apresentou. E se essa coisa em específica que a série te apresentou é consistente até o final. Sempre use como base... não aquilo que a série se baseou, mas aquilo que a série te apresenta, entendeu? Independente do que ela se baseou pra fazer isso. Poxa, mas esse personagem não é assim aqui, por que ela fez aqui? Então, tamo junto, essa review foi uma merda, e tchau.